Então, vamos lá, pessoal? Gravando, né? Então, aula de física, cinemática, do referente a nossas aulas, que vai ser do dia 03 a 07 de maio de 2021. Onde eu paro de escrever aquele 1. Então, vamos lá. Então, eu não estou seguindo muito o centro de mídia, porque eles começaram a passar uma matéria que não tem a ver com a matéria do primeiro ano, porque vocês precisam de muito mais conhecimento para entender aquela matéria. Então, eu vou continuar montando aula semanalmente, conforme a disciplina de física do conhecimento que vocês têm que ter para conseguir passar para os outros níveis da física. Então, cinemática, né? Então, tá aqui, né? O material que a gente usa, né? Então, todo o material que eu uso com vocês, né? Então, uma introduçãozinha de cinemática, né? Começou a ser desenvolvida por Galileu Galilei, né? O mesmo da luneta, da observação dos planetas, né? Com o fenômeno da queda livre. Diz a história, não sei se é verdade, mas há alguns relatos escritos, né? Que ele fez alguns testes lançando alguns objetos do alto da Torre de Pisa e vendo o tempo de queda desses objetos. Então, foi aí que começou oficialmente a cinemática. Depois veio Torricelli e Viviani, né? Com a contribuição com os problemas dos movimentos do cicloide. Então, o cicloide é uma curva definida, né? De uma reta, tá? Tem um linkzinho para falar o que é um cicloide, né? Tem até um GIF. Depois veio Lambert e Euler e Canut elaborando a teoria geométrica do movimento. Então fizeram vários estudos sobre a geometria, a matemática por trás, mas foi Ampère que batizou o estudo dos movimentos como cinemática em sua obra, A Filosofia da Ciência. Então foi ali que falou, opa, isso aqui vai ser chamado cinemática. E a cinemática evoluiu muito no século XIX, com a chegada de alguns movimentos na parte dos estudos, né, dos movimentos da luz e do som, que deu um upgrade no conteúdo da cinemática. Vocês podem ver que eu não falei Newton, Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton ele já trabalha a partir do momento que algumas coisas já estão definidas, tanto por Torricelli, principalmente por Galileu e algumas coisas por Torricelli. Então ele já trabalha em cima de alguns conceitos pré-definidos. Claro que ele foi uma das maiores pessoas que desenvolveu uma matemática por trás de tudo isso, mas antes de chegar na parte dele, temos que falar dos outros, né? Da outra parte. Então, vamos falar rapidamente de repouso e movimento referencial. Então, é muito relativo isso, né? Vamos pensar naquela coisa básica. Se estamos parados, por exemplo, aqui no ponto de ônibus, nós estamos parados, quem está dentro do ônibus ou do carro que está em movimento, que a gente está vendo passando. Mas, se a pessoa está dentro do ônibus, está olhando para a pessoa da frente, eles estão parados. Entre o referencial deles, dentro do ônibus, eles estão parados. E quem está se movimentando são vocês que estão no ponto de ônibus. Somos nós que estamos lá no ponto de ônibus que está vendo. E as pessoas dentro do ônibus, elas estão paradas entre elas. Então, pode falar que elas estão paradas no referencial delas e as pessoas ao redor estão se movendo. Então, fica muito relativo isso do ponto de vista que estamos vendo. A princípio, a gente marca o ponto de vista tipo do objeto maior. Então, seria a Terra. Então, nós estamos parados e as outras pessoas dentro dos veículos que estão se movendo. Então, há muitas interpretações filosóficas por trás de tudo isso, mas é aqui que entra nosso repouso e movimento referencial, porque a gente vai estudar isso, o movimento a partir de um dado ponto de repouso. Ou se não, na própria tirinha aqui da Turma da Mônica, né, que o Cascão tá andando de skate, o Cebolinha fala que não pode andar no skate, né? E o Cascão chega e fala, não, que eu não tô andando, eu estou parado, porque ele, usando ele e o referencial do skate, ele tá parado em cima do skate. E que quem tá se mexendo é o Cebolinha, perante o referencial do Cascão. Então, há muito observação nisso, tá? Então, esse é o negócio de repouso e movimentos e referencial. Tudo depende do referencial que estamos usando. Com isso, temos a trajetória. Então, podemos ver um esquiador aqui, né?
e ele vai deixando sua marca na neve. Então, conforme vai passando os esquis aqui, ele vai marcando a neve. Então, eu peguei isso aqui para mostrar a trajetória que está fazendo, né, que o esquiador faz no solo. Então, vamos imaginar que nós estamos parados aqui e o esquiador está se movendo, marcando a neve. Tá? E com isso, aí traz essas linhas. Outro ponto de vista é a sempre tem alguém que não sabe dirigir fazendo barulho na rua, né? Eu não edito os vídeos, tá, pessoal? Então, temos os referenciais aqui, né, da parábola. Então, vocês estão vendo um aviãozinho andando. Então, quando ele solta um objeto, então, se nós estamos aqui embaixo, a gente vai ver o objeto fazendo essa parábola. Ele está andando para frente e caindo. Mas se você estiver dentro do avião, por causa da primeira lei de Newton da inércia, você vai ver o objeto sempre na mesma referência que o avião. A gente sempre vai ver e parece que o objeto está caindo numa linha reta. Mas no final ele está se movendo, porque o avião também está se movendo. Então ele só vê a diferença do objeto se afastando verticalmente. Ele não vê o outro movimento, né? Então isso aqui a gente chama de parábola. Mas a gente tem que estar olhando aqui na Terra, né? Olhando de baixo para cima. Ou vendo de outra posição, não do avião. Então temos um movimento retilíneo, que é na trajetória reta, que é o primeiro que iremos estudar. Vamos estudar bem, vamos começar num único eixo. E depois o curvilíneo, que é uma trajetória curva, que aí já tem o eixo x e y dos planos cartesianos, que lembra lá da matemática os planos cartesianos. Temos a posição escalar, quando um objeto tem uma trajetória, né? Então ele tem sua origem, então ele começou aqui, ele vai passando para a sua trajetória, né? E a posição e o ponto P, que é onde está o objeto. E o espaço que ele andou, nós chamamos de S, ou o famoso delta S. O famoso delta S, que é de espaço, tá? Então a gente tem toda essa parte aqui, né, que a gente vai estar trabalhando. E, por referência, se o objeto está indo para a direita, ele é positivo. Se ele for para a esquerda, ele vai ser negativo. Lembrando o plano cartesiano, né? X e Y. Aqui é mais 1, mais 2, mais 1 e mais 2, menos 1, menos 2, né? E menos 1 e menos 2 para cá. Então, por isso que a gente fala que se for para a direita, ele está se movimentando para o positivo. Então, temos o nosso referencial aqui, né? Nosso ponto zero. Então, a gente observando esse carrinho aqui, quando ele estava com tempo de 1 hora, ele estava no espaço menos 4. E quando ele foi para o tempo de 2 horas, ele foi para o espaço 3 km. Mais 3, né? Então, ele andou todo esse período aqui. Tanto que a gente vai falar que o ΔS que ele andou vai ser quem? É o espaço final. Então, vamos lá. S final menos o espaço inicial. Então, o nosso ΔS vai ser quem é o espaço final? Onde ele terminou. 3. Menos o espaço inicial. O espaço inicial é menos 4. Né? Menos com menos fica mais. Então, ΔS é igual a 3 mais 4, que no final vai ser 7. Que é quanto que ele andou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Então, ele andou toda essa distância aqui. A posição escalar de um corpo é a medida da distância do corpo à sua origem das posições, num determinado instante. Então, ele tem o tempo que ele andou. Com isso, a gente pode também trabalhar o quê? O deslocamento ou o caminho percorrido. Vamos pegar esse exemplo aqui. Plano cartesiano está aqui, né? Então, vamos lá. Você está no ponto A, você vai até o ponto B, depois ao ponto C, depois para o ponto C,
e depois vai vir para o ponto D. Então, você andou 100 metros, depois andou mais 400, depois mais 400 metros. Então, no total, você percorreu 900 metros, que é o total que você percorreu nessa distância aqui, passando por todos os pontos. E se a gente está falando do deslocamento, isso aqui, o caminho percorrido, ó. Tá, gente? Ó, caminho percorrido. Vamos voltar aqui e marcar bem. Caminho percorrido. Se a gente quer saber o deslocamento vai ser sua origem, que é o nosso ponto A, até o final. Ponto D. Vai ser isso daqui. Vai ser todo esse caminho que vai ser percorrido. Vamos lá, eu dei uma paradinha no vídeo, mas voltei já. Então, a gente está falando do deslocamento. Então, ponto inicial, ponto final. O quanto ele está andando do seu inicial ao final. A gente não quer saber o caminho, o caminho que ele fez. A gente não quer saber. A gente só quer saber o final, do início ao fim. Inicial, final. Então, com isso, nessa figurinha aqui, né, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um triângulo retângulo. Para esse caso aqui, para a gente saber a distância de A a D. A gente só quer saber a distância de A a D. Então, a gente tem as posições do A, que ele está aqui, e a posição do D. Então, a gente consegue trabalhar todo esse espaço aqui de quanto foi. Lembrando, esse espaço de C a D, o espaço total aqui, é 400. Mas o B, o A, ele foi até B, andou 100, depois andou numa linha reta, depois andou 400. Então, a gente sabe que essa distância aqui é 300 e daqui a aqui 400, né? Então, aí a gente consegue fazer por Pitágoras, encontrar a distância do ponto inicial ao ponto final. Então, o deslocamento é direto, do inicial ao final. E caminho percorrido é todo o processo, todo o caminho que ele está andando, que a gente quer saber. Tendo isso, a gente consegue, então, agora calcular a velocidade escalar média, ou conhecida como velocidade média. Então, temos a posição, né, do carrinho. Então, ele tem a posição de quanto ele da distância que ele está andando. Então, ele andou até o tempo 1 aqui, onde no primeiro tempo, ele andou um espaço 1. E depois, do primeiro ao segundo tempo, ele andou um outro espaço. E do inicial, da origem, até o final do tempo, ele andou 2 espaços, ΔS, S2. E a gente quer saber apenas esse intervalo de espaço. A gente quer saber apenas isso aqui. Então, o que a gente faz? ΔS é igual ao quê? Ao final, que é S2, menos S1, que está aqui. E o tempo é o quê? É o tempo 2 menos o tempo 1. Porque ele levou um tempo aqui. Ele andou durante um tempo aqui, que a gente não sabe quanto. A gente só tem a partir desse ponto aqui. Então, a gente vai trabalhar em cima dos dados que temos trabalhar. E outra coisa também. Também é... Desculpa, antes de falar. O ΔT é o quê? É o tempo final menos o tempo inicial. E, tá aqui, ó. No sistema internacional, velocidade, né, é dada em metros por segundo. Mas também podemos utilizar quilômetros por hora. Aí depois a gente mostra como faz essa conversão. Mas se falar em sistema internacional de medidas, é metros por segundo. Porque unidade de comprimento é metro. E unidade de tempo é segundo. Então, por isso. A gente converte para quilômetros por hora, que é muito mais fácil. No nosso dia a dia, a gente trabalha em quilômetros por hora. E velocidade escalar instantânea ou velocidade instantânea é aquele exato momento que estamos vendo a velocidade. Então, vamos supor que eu estou num carro, indo para a escola, meu horário, eu entro depois do intervalo, então eu posso sair às 7 horas de casa. Eu estou na hora que eu olho às 7 horas, eu vejo que eu estou com uma velocidade de 60 km por hora. Às 7h15, a rua está mais tranquila, eu peguei uma avenida rápida. Então eu estou a 80 km por hora. Às 7h40, aí eu já estou pegando um trânsito, então eu olho minha velocidade, eu estou a 50 km por hora. E às 8 horas, na hora que eu estou chegando ali na escola, não dá para ir muito rápido, né? Nas ruas, estou a 20 km por hora. Então, essa aqui são as velocidades que eu olhei. Se eu quiser saber a velocidade média nesse período aqui, vai ser o quê? Vai ser os 60 mais 80 mais 50 mais 20, que vai dar 210. São 4 medidas, né?
Então, divide 210 por 4, que vai dar 52,5 o quê? Quilômetros por hora, tá, gente? Eu não sou rápido para fazer conta, não. Eu já deixei um papelzinho aqui anotando a conta. Tá? Então, velocidade instantânea é aquele exato momento que a gente olha para o velocímetro do carro, do ônibus, da moto, seja de onde a gente estiver andando. A gente olha aquele exato momento, aquela velocidade instantânea. E a velocidade média é o percurso todo que levamos. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Tem até uma colinha aqui para vocês. Um ônibus percorre uma distância de 180 km em 2 horas e meia. Calcule a velocidade escalada do ônibus em metros por segundo. Então eu tenho a velocidade, eu tenho o espaço, né, o nosso ΔS é de 180 km e nosso tempo 2 horas e meia. Eu vou transformar em metros. Então 180 km vai dar 180 mil metros. 2 horas e meia em segundos vai dar 9.000. Tá? Então a gente tem que fazer toda aquela conversão. Somente uma hora, ela tem 3.600 segundos. Aí a gente consegue calcular o resto. Nossa velocidade média é o quê? Quilômetros, não quilômetros, espaço, né? Distância que andamos por tempo. Nossa distância que a gente andou é de 180 mil metros, dividido pelo tempo, que foram 9.000 segundos. Nesse caso, eu posso cortar esses 3 zeros, né? Se tem 3 zeros em cima, 3 zeros embaixo. Posso cortar, vai ser o quê? 180 dividido por 9, vai ser 20 metros por segundo. Aí, se eu quisesse calcular isso em quilômetros por hora, eu só preciso fazer o quê? Aqui, ó, metros por segundo para quilômetros por hora, então vai ser 20 vezes 3,6. Aí, fazendo toda a conversão, vai dar de 72 km por hora. Se eu tivesse em quilômetros por hora, por exemplo, 72, eu divido por 3,6. Aí eu tenho que dividir por 3,6, vai fazer a conta aqui, vai dar 20, né? Metros por segundo. Deixei um videozinho de YouTube aqui, acho que ainda está funcionando esse Hyperlink, que mostra um passo a passo de um outro professor aí da internet explicando bem detalhadamente essa parte aqui dos quilômetros por hora para metros por segundo. Tá? E um outro exemplo, qual a velocidade escalar média em quilômetros por hora de uma pessoa que percorre a pé 1.200 metros em 30 minutos? 1.200 metros é 1,2 quilômetros. Meia hora, 30 minutos é meia hora. Então aqui eu já converti direto. Eu estou dando metros e minutos, eu já converti para quilômetros por hora. Porque eu converti os metros em quilômetros e os minutos em horas. Alguns são fáceis de fazer conversão, outros são mais difíceis de fazer a conversão. Velocidade é distância dividido pelo tempo. Então vai ser 1,2 km por hora dividido por 0,5 horas. Isso vai dar 2,4 km por hora. Então essa é a velocidade que a pessoa está andando, fazendo esse trajeto aí. Então ela tem para fazer 1.200 metros, em 30 minutos ela tem que andar nessa velocidade. Claro que ela pode andar um pouco mais, um pouco menos, mas na média tem que ficar nessa velocidade. Então, gente, isso aí é só uma parte rápida. Depois eu vou colocar aí no Classroom alguns informes sobre isso, né? E aí cada semana eu vou colocando um pouco mais de conteúdo aí, até a gente entender toda essa parte de cinemática aí, até as leis de Newton. Quero começar em agosto com vocês, só falando lei de Newton, primeira, segunda e terceira lei de Newton, até agosto é minha intenção. Em agosto começar a lei de Newton, mas tudo isso eu tenho que passar toda essa parte cinemática anterior para vocês, tá? Então, até mais aí, pessoal. Então, só ficar acompanhando aí no Classroom o material. Agora onde para o vídeo? Aqui. Então, até mais.